Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao WorkUp 2020. Vamos dar início agora à nossa sessão de apresentação, sem muitas delongas. Então, ao longo do dia, teremos aqui algumas apresentações, e a primeira delas vai ser do Dr. Rafael Santos, que tem como título Ciência de Dados, Jornalismo de Dados e Interdisciplinaridade. O Dr. Rafael Santos ele é tecnólogo em processamento de dados pela Universidade Federal do Pará, em 1990. Obteve seu mestrado e doutorado em ciência da computação, focado em inteligência artificial aplicada no Kyushu Institute of Technology, no Japão, respectivamente em 1995 e 1998. Foi pesquisador visitante e fez estágio pós-doutorado na Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, e atualmente é tecnologista sênior no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial, data mining, processamento de imagens, sistemas inteligentes, técnicas e aplicações de dados de data science e e-science. Ele é coordenador do programa de pós-graduação em computação aplicada e chefe do laboratório associado de computação e matemática aplicada desse mesmo instituto. Ele é autor do livro Introdução à Programação Orientada a Objetos, usando Java, e está em sua terceira edição, publicada na coleção Campus da SBC. Então, Dr. Rafael, por favor, a palavra é sua agora. Você pode apresentar aí durante os próximos 45 minutos a sua apresentação. Só um último aviso, o pessoal vai enviar no chat lá do YouTube os links para realização da inscrição, para marcar presença, e também um link para o Slido, que é uma plataforma onde nós vamos utilizar para fazer as perguntas referentes à palestra. Bom dia a todos. Obrigado, Adriano, pela introdução. Obrigado pelo esforço que vocês fizeram em relação ao WorkUp. Está sendo um bocado de trabalho, mas a gente está se divertindo. E obrigado a todos que vieram prestigiar o nosso evento. Bom, o Adriano já me introduziu. Eu sou o Rafael, coordenador do programa, mas hoje vim falar com vocês sobre um dos tópicos que a gente tem trabalhado bastante dentro do INPE, que é a ciência de dados e a sua relação com o jornalismo de dados e interdisciplinaridade, que é um tópico central também no nosso programa. Os slides estão em inglês, mas a apresentação é em português, eu tenho certeza que vai ser fácil de acompanhar. Bom, o objetivo hoje da conversa é explicar o que é um cientista de dados. Todo mundo tem ouvido falar muito sobre isso. O que ele ou ela faz? E o que é um jornalismo de dados e um jornalista de dados? Também é um tema que tem aparecido bastante. Como que a gente pode aprender ciência de dados, data science, na teoria, na prática? E qual é a relação do data science, da ciência de dados, com a interdisciplinaridade? A motivação é essa. São campos novos, são ideias novas. O que são esses campos, essas áreas que têm aparecido com tanta ênfase nos sites, em congressos, em oferta de emprego, em cursos online? Existe um hype, existe assim, uma expectativa aumentada sobre ciência de dados. A gente sabe que tem aparecido muito curso, muita oferta de emprego, muita gente colocando no cartãozinho de visita que é cientista de dados. E se eu puder apontar para onde começou esse hype todinho, começou há uns 5 anos atrás, quando algumas empresas começaram a prever que haveria uma demanda muito grande de cientistas de dados, muito grande. E também algumas empresas começaram a levantar o valor de mercado dos cientistas de dados e chegaram a um valor aí de $120 mil por ano. É uma quantidade significativa de dinheiro. É um salário muito bom. Então, começou um hype daí. Algumas empresas, inclusive, alguns jornais e alguns sites desses de divulgação científica começaram a apontar que cientistas de dados seria o trabalho mais sexy do século XXI. Seria o trabalho mais interessante. Isso não é um blog, é o Harvard Business Review que falou isso. Também a revista Forbes, que tem um impacto muito grande na economia, comentou sobre que o trabalho mais quente, mais interessante de TI, seria treinar os cientistas de dados de amanhã. Bom, ainda estou perguntando se existe um hype em cima disso. A minha medida, como sendo relativamente velho em computação, experiente, se vocês preferirem, é que sempre existe um hype quando aparecem muitos livros e cursos sobre alguma coisa. Se você entrar na internet e procurar rapidinho cursos online de data science, você vai encontrar muitos de instituições tradicionais, como a Coursera, que é um dos grandes players de curso online, com a Johns Hopkins University, do MIT, de Harvard, da Universidade de Michigan, e de empresas que vendem cursos como Udemy, Udacity, Metis, DataQuest. Um bocado de empresas está vendendo
cursos online de Data Science. No Brasil, temos também pela Unicamp, pelo ITA, temos pela Federal do Paraná, pelo INSPER, Mackenzie, por várias universidades, várias faculdades, vários grupos, até empresas separadas têm vendido cursos de Data Science. A primeira pergunta que a gente tem para ver se é um hype ou não é quanto é que custa. Eu não vou entrar em detalhes, mas esses custos que eu apresentei por aí, eles têm um valor entre R$800, que você consegue fazer um curso completo de Data Science de acordo com a ementa da proposta, até 20, 30 mil reais. Então, existe um mercado para isso, pelo menos na oferta. E existem oportunidades. A gente vê, por exemplo, coloquei três propagandas que eu recebi rápido, inclusive do governo, dando prêmios para um concurso de monografia em finança pública, que é na parte de economia, mas falando lá embaixo, ciências de dados, Big Data, inteligência artificial. Nós temos vagas de doutorado para a FAPESP, nós temos concursos de universidades públicas para pessoas na área de ciências de dados. E aí vem uma curiosidade, esses concursos estão procurando pessoas numa área que ela não é bem definida. Por quê? O que é um cientista de dados? Alguns slides eu vou acabar falando um pouco mais rápido mesmo. Existe uma definição que eu achei no blog, eu achei bem interessante. Uma pessoa coletou 14 definições de cientistas de dados. Basicamente, eles têm, algumas são de humor mesmo, um analista de dados que vive na Califórnia, e algumas são meio genéricas, mas basicamente é aquela ideia, uma pessoa que consegue coletar, preparar dados, explorar dados, criar modelos, interpretar os dados, misturando estatística, hacking, que a gente vai ver com detalhes hoje, machine learning e também a expertise na área. Para definir melhor o que é ciência de dados, teve um pessoal que fez um livro bem interessante, é um livreto, na verdade, um livro curto, onde eles entrevistaram 250 voluntários, porque a definição de cientista de dados é muito genérica, é como doutor ou atleta. Cientista de dados, o que ele faz? Se a pessoa explicar o que ele faz em detalhes, a gente vai poder definir melhor qual é o termo de cientista de dados. Então, essa entrevista com 250 voluntários criou um gráfico bem interessante, que também já é um exemplo de data science. Pegaram os dados e fizeram uma limpeza neles para fazer uma visualização, em cima da visualização, uma análise. Eles identificaram quatro autoidentificações de pessoas que mexem com ciência de dados. A primeira coluna é a pessoa que mexe com negócio de dados, a segunda que é criativo com dados, a terceira que desenvolve com dados e a quarta que pesquisa com dados. Esses quatro perfis, esses autoperfis, eles dividiram em 5 áreas de conhecimento quanto que eles são usados. Laranja é business, verde é machine learning, big data, azul claro, pesquisa operacional e matemática, azul escuro, programação e vermelho, estatística. A primeira conclusão que a gente tem é que todas essas pessoas que se identificaram como cientistas de dados, elas têm perfis diferentes. Por exemplo, o pesquisador de dados, ele tem um bocado de pessoas que responderam, elas se denominam pesquisadores de dados, e elas trabalham muito com estatística. O conhecimento delas, a ação delas na pesquisa, na aplicação com estatística é muito grande. Por outro lado, a parte de business e programação é relativamente pequena. A pessoa que é criativa com dados, não. Ela já tem uma distribuição mais ou menos igual nas 5 áreas. E a pessoa que trabalha com negócio de dados, ela entende bastante de negócio e quase nada de programação. Mas qual é a conclusão da gente? Não existe um perfil para cientista de dados. Não tem a pessoa que entende disso, daquilo. Tem diferentes proporções e elas vão causar diferentes perfis de cientista de dados. Em um outro livro, que eu vou mencionar daqui a pouco, a autora propõe que o cientista de dados tem um perfil na forma de T, que se a gente virar esse primeiro gráfico azul aí de cabeça a baixo, ele parece um pouquinho com T, onde você vai ter áreas de conhecimento, visualização, machine learning, matemática, estatística, ciência da computação, e você vai ter diferentes capacidades. Isso vai dizer que é melhor numa área e pior em outra. Você conhece mais, por exemplo, estatística e menos comunicação. Mas a ideia é que os cientistas de dados trabalhem em equipe, trabalhem em grupo. E se você tiver pessoas com diferentes perfis e combinar, você vai ter uma complementação. Então, você vai ter, por exemplo, um pessoal que trabalha em um projeto de ciência de dados, tem um estatístico que entende, mas não só de estatística, entende o suficiente de programação para dialogar bem com a pessoa que entende bastante de programação, mas pouco do negócio. Vai ter uma pessoa também que entende do negócio. Então, a ideia é que o cientista de dados é um perfil interdisciplinar. E aí, a primeira ocorrência da interdisciplinaridade já está aí. Você não tem um cientista de dados que ele conhece só estatística. Ele tem que conhecer estatística e mais alguma coisa que começa a beirar as outras disciplinas. Outro gráfico que é bem interessante, que mostraram isso já está bastante reproduzido na internet, é o diagrama de Venn de Data Science. Um cientista de dados é uma pessoa que tem conhecimento de matemática e estatística,
o conhecimento do objetivo, do que eles estão estudando, do que eles estão trabalhando. A ciência de dados para bioinformática, ela é diferente da ciência de dados de astronomia, por exemplo, e ela tem os hacking skills que a gente vai ver com um pouco mais de ênfase hoje. Esses hacking skills é a capacidade de desenvolver código, mas não como um programador full formado completo. A pessoa é capaz de resolver problemas através de código. Esse diagrama de Venn mostra algumas interseções que me diz se você conhece hacking e tem conhecimento de matemática e estatística, você é uma pessoa boa de machine learning. É onde fica essa interseção. Se você conhece bem a sua área de pesquisa em matemática e estatística, você está fazendo a pesquisa tradicional, levantando dados, fazendo hipóteses. Se você conhece os três, é data science. Agora, se você conhece hacking e conhece o problema e sai hackeando sem um foco bem claro, sem prestar atenção na matemática e estatística, eles chamam de danger zone. A gente vai ver que você pode chegar em resultados que são sólidos e inválidos ao mesmo tempo. O livro que eu comentei, que fala do perfil do cientista de dados em formato de data de T, é o Doing Data Science, da Raquel Schutt, da Cat O'Neill. É um livro que eu recomendo bastante. Esse livro não é um livro técnico, é uma leitura sobre o que é Data Science, exemplos de pessoas. No meio você vai ver um pouco de código. Então ele conta uma história muito interessante sobre Data Science. E a definição que ele dá é a definição que eu escolho. O que é um cientista de dados? É um cientista treinado em qualquer coisa de ciência social para biologia, que trabalha com grandes volumes de dados, precisa tratar com problemas computacionais essa é a parte mais crítica, por causa da estrutura, do tamanho, da bagunça e da complexidade da natureza dos dados e resolvendo um problema do mundo real. Essa, nos cursos, nas palestras que a gente dá, é a que a gente mais assim acha que é relevante, a definição mais relevante. Legal. Então, agora eu tenho uma vaga ideia do que é um cientista de dados. Como é que eu viro um cientista de dados? Você pode pegar alguns cursos. Eu mesmo fiz algum daqueles cursos online, não vou dar nome dos culpados para não ser processado, mas eu fiz algum daqueles cursos e achei eles bem interessantes, mas sem o foco. O foco mais crítico foi a prática. Eu não tinha assim vamos resolver um problema prático. Quem vai resolver um problema prático é um outro cientista de dados treineiro ou intermediário que vai passar um problema para a gente. Mas vamos lá. Você pode fazer alguns cursos desses e ter uma visão ampla. Você pode aprender ciência da computação se você não é uma pessoa de computação. O problema de ciência de computação é que ciência de computação é uma ciência muito ampla, muito vasta, muitos termos para aprender, muitos conceitos. Ou se você é um cientista de computação, você pode aprender biologia, humanidade, saúde, comunicações, e aí você cai no mesmo problema. Você é uma pessoa de uma área, vai ter que aprender toda a outra área. A minha sugestão, depois de alguns anos de prática, primeira razão de eu poder dar uma sugestão dessa, é que quando eu fiz o meu primeiro curso de Data Science em 2015, depois de 6 meses eu falei, engraçado, isso é exatamente o que eu tenho feito nos últimos 30 anos. Então eu descobri que Data Science não é exatamente um termo novo, o termo é novo, mas não é uma ciência nova. É a aplicação organizada de várias disciplinas de ciências já existentes. Mas voltando, então a minha sugestão é que vocês vão aprender ciência de dados fazendo ciência de dados. Num projeto, conversando com as pessoas, aprendendo o que puder em alguns cursos. Não estou dizendo para não fazer o curso, mas fazer o curso é interessante, mas o legal mesmo é você começar a praticar, começar a arrumar um problema da vida real, não tem ciência de dados teórica. Arrumar um problema da vida real e começar a trabalhar com ele. Ótimo. Como é que a gente faz ciência de dados, então? Esse diagrama é adaptado de novo daquele livro do In Data Science. Também é um diagrama que me chamou bastante atenção, porque ele é bastante coerente com o que eu vejo, não só em algumas consultas que eu tive com colegas da área comercial, da área financeira, como também na parte da pesquisa. Nós medimos o mundo. Tudo que a gente faz em Data Science é medir o mundo e tentar tirar alguma informação. Então, nós vamos coletar dados crus do mundo, nós vamos limpar e processar esses dados. E aqui começa a parte interessante. Nós vamos fazer análise exploratória de dados. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eventualmente, a gente vai ter que trabalhar com machine learning, algoritmos que aprendem modelos a partir dos dados, ou modelos estatísticos já existentes. A partir daí, a gente pode criar relatórios de visualização e tentar entender melhor o que são esses dados que a gente coletou no mundo e, eventualmente, criar um produto de dados, que é outro conceito bem interessante, que é como se você já tivesse os dados que você teve todo o trabalho para pré-processar, anotado prontinho. Isso quer dizer que você está permitindo que outras pessoas possam tratar esses dados e fazer alguma coisa. Nós vamos dizer que isso é essencial para o jornalismo de dados. A gente quer que jornalismo de dados, por exemplo, ciência de dados, sim, e definitivamente jornalismo de dados sejam reprodutíveis. Nós queremos mostrar como a gente chegou à conclusão para que outras pessoas possam chegar à mesma conclusão e explorar os dados e criar derivadas ou novos produtos. E vocês vão ver que tem a parte aqui que eu deixei em cinza, que é tomar decisões,
Geralmente, eu acredito que isso está fora do escopo do cientista de dados. Ele dá análise, ele dá o resultado, ele dá modelos, mas as decisões têm que ser tomadas por uma pessoa mais com a visão geral do negócio, uma outra pessoa no seu time. Ótimo. Vamos aprender ciência de dados em 820 passos simples. Esses 820 passos simples, evidentemente, é uma piada, mas é porque existem, se você pegar todos aqueles cursos de ciência de dados que eu comentei e pegar em qualquer ementa na internet, vocês vão ver um núcleo comum. Alguém vai falar de linguagem de programação, alguém vai falar de estatística, mas tem sempre algumas variantes. Então, meu primeiro ponto é, não pensem que vocês vão aprender tudo de ciência de dados. Assim como vocês não vão aprender tudo de computação. Tem uma hora que no trabalho com ciência de dados, você tem a parte generalista que você vai aprender e daqui a pouco você começa a se especializar. Vocês vão ver através de uma figura aí como isso é mais simples do que parece. Então, existem muitos passos. A parte boa é que a gente não precisa tomar todos. Eu vou passar para vocês uma lista de skills, de talentos, de conhecimentos que é interessante você aprender para ser um cientista de dados. Mas deixando bem claro que essa lista é incompleta, porque assim que eu terminar essa apresentação, alguém vai inventar uma nova biblioteca, uma nova maneira de plotar um gráfico, um novo algoritmo, e a gente não aprendeu durante a apresentação por razões óbvias. Então, o tempo todo vão aparecer novas tecnologias. A lista vai ser incompleta por definição. Essa lista também tem um viés. Eu tenho o meu viés, eu trabalho em computação há muito tempo, então eu tenho o meu viés de coisas que eu gosto, não gosto, coisas que eu quero usar e coisas que eu evito usar. Todos nós temos. A coisa mais saudável é você ter uma desconfiança de ideias dos outros quando a pessoa está muito entusiasmada e fala, larga tudo que você está fazendo, vai programar em Julia. Aí você dá uma olhadinha em Julia para ver se você se interessa por aquilo. Não é uma lei, não é uma garantia. Então tem sempre um viés meu, seu, das outras pessoas sobre qual é a tecnologia mais adequada. A primeira coisa é a gente dar uma olhada em todas e pegar algumas preferências. Essa lista também é redundante. Tem muitas coisas aqui, por exemplo, que você não precisa aprender 3 linguagens para fazer a mesma coisa. 2, talvez, mas não 3. Não precisa aprender todos os sistemas de gerenciamento de bancos de dados que existem. Às vezes, você não precisa aprender nenhum deles. Então, não vale a pena você pensar que vai ser um poliglota, né? Um poliglota completo, mas tente, pelo menos, entender um pouquinho dos skills, das variações dos skills que nós temos. Também, individualmente, impossível aprender tudo, como eu já falei. Não tem como saber tudo isso, porque é muita coisa. E nem todos esses skills são técnicos. Nas minhas experiências com trabalho com data science, o skill mais valioso que eu vi é você ser capaz de entender uma outra pessoa que não é da sua área. Certo? Trabalhando, por exemplo, com astrônomos, na hora que eles explicam que eles querem fazer a separação de estrela e galáxia, tem que saber o que é uma estrela e o que é uma galáxia. Você não precisa saber toda a astronomia que o astrônomo sabe, mas você ser capaz de conversar com pessoas de outras áreas, absorver o conhecimento, trocar experiência, ensinar, é um skill muito útil. Vamos lá, eu vou mapear esses skills com aquele gráfico que eu mostrei para vocês do Data Science. E vou passar algumas coisas rápidas para a gente ter bastante tempo para ir para as partes mais interessantes. O seu primeiro skill é entender o problema. Você está coletando dados do mundo, você está medindo o mundo. Você tem que entender qual é o problema que a gente está fazendo, o problema que a gente está querendo medir, que a gente está querendo entender melhor. Uma maneira boa, interessante de pensar nisso é o seguinte, o que eu gostaria que já tivesse pronto para que eu não tivesse que fazer Data Science? É uma pergunta bizarra, mas se você conseguir imaginar o que você gostaria de já ter pronto, você já consegue entender um pouquinho melhor como é que você chega lá. E a sugestão de sempre é o seguinte, não comece sem entender qual é o problema, porque todos os passos que a gente vai ver, eles são inerentemente ligados ao problema que a gente está querendo estudar. Eu preciso colecionar dados. Eu estou medindo o mundo, eu quero colecionar dados. Eu tenho que descobrir quais são os dados disponíveis, onde, quanto eles custam. Eu preciso de mais dados. Quanto dado é muito, quanto dado é pouco. Os dados estão prontos para usar. Deixa eu ver se é aqui que eu conto uma história rápida para vocês. Existe uma base de dados mantida pela CIA chamada World Fact Bank, salvo engano é isso mesmo, que ela é aberta. Apesar da palavra CIA ter associações sinistras para alguns de nós, é uma base de dados aberta sobre todos os países do mundo. Inclusive, você pode ir lá procurar, por exemplo, qual é a faixa etária de todos os países por sexo, ou então quais são as bordas do país, quais são... É uma base de dados enorme, mas ela é uma base de dados um pouquinho amorfa. Economia, quantos heliportos o país tem, eles têm um bocado de informação, tudo aberto. Esses dados são disponíveis. Onde estão? Estão no site da CIA. Como é que eu pego eles? Tem um link para você ir lá e baixar tudo. O problema, quando você baixa tudo, é um monte de páginas em HTML.
Uma pessoa já fez um esforço para transformar isso em JSON, no formato que a gente, quando estiver trabalhando mais com data science, a gente vai reconhecer ele. O problema é que esses dados estão lá, eles são bonitos, eles são interessantes, a gente pode fazer perguntas divertidíssimas com ele, só que na hora que eu penso em fazer data science, que é um processo semi-automático, porque envolve programação, reprodutibilidade, eu descubro que para ingerir esses dados eu tenho um trabalho fenomenal. Então, os dados existem, são abertos, podem ser lidos por máquinas, mas não estão prontos para usar. Isso é um pequeno exemplo, eu tenho muitos para falar, se eu tiver tempo, de dados que são abertos, mas não muito. E aí o que acontece? Eu tenho que ter o skill, como cientista de dados, de achar esses dados, colecionar e organizar. Achar, moleza, tem uma URL, entrar no Google é a primeira que aparece. Colecionar, maravilha, tem um clique lá, você clica e baixa lá os 300 megabytes de informação. Organizar é um pouco mais complicado. Isso já dá uma primeira lição para a gente do que é ciência de dados na prática. Eu copiei isso no Data Science Report. É uma entrevista com um cientista de dados perguntando o que eles passam mais tempo fazendo. Vocês vão ver que 60% desse gráfico é limpando e organizando dados. Senão, cientistas de dados passam 60% do tempo deles limpando e organizando. Isso foi um colega da USP que mostrou para a gente esse gráfico, foi a primeira vez que eu vi. Eu vou ser sério, eu brinquei até com ele, ele está muito otimista. Se eu tiver um problema de ciência de dados que é só 60% de tempo para limpar e organizar, eu ia ficar tão contente. Geralmente, isso está para 80%, 90%. Para compensar, qual é a parte que os cientistas de dados menos gostam de fazer? 57% deles responderam limpar e organizar dados. Então, o pessoal que estava pensando em entrar na parte de ciência de dados e já comprar um jatinho, uma mansão em um iate, é importante lembrar o seguinte, tem um bocado de trabalho nessa parte. Então, nós temos que ser capazes de achar, colecionar e organizar os dados. Nós sabemos que nós vamos gastar um bocado de tempo limpando e organizando. Vou ser sincero, 3 projetos que eu tenho agora, um deles, os dados estão limpinhos, maravilhosos, está perfeitinho para usar. Os outros 2, esses 60%, está para lá de 90%. E eu não gosto de fazer, assim como imagino as pessoas não gostam muito de fazer, porque é trabalho, você encontra erros, você acha que está tudo certo, daqui a pouco vai rodar o algoritmo, ele vai dizer que está tudo errado. Então, é uma parte realmente que não é muito divertida, mas ela é necessária. Certo? E aí está na hora de a gente falar de hacking. Quando eu gosto de usar a expressão hacking mesmo. Né? Não é o hacking que a gente está acostumado de você tentar descobrir senha e invadir contas e tirar todo o dinheiro da conta de alguém e colocar na minha conta, por exemplo. Não é isso que a gente está falando. A parte de hacking, como definição pelo Merriam-Webster, é um experto em programação e resolver problemas de computador. Eu até diria que é um expert em resolver problemas de computador. Isso que a gente quer que seja um hacker. Basicamente, você tem que saber muito mais do que o Excel permite você fazer. Mas você não precisa ser um programador completo que vai fazer uma aplicação gigantesca com várias camadas. Você tem que ser capaz de resolver pequenos problemas específicos através de programação. Eu já dei variantes dessa palestra para diversos grupos, inclusive para um pessoal de humanidades. Foi muito interessante. E quando você fala tem que aprender a programar, o pessoal já faz aquela cara, eu tenho que aprender a programar? E eu digo sim. Mesmo para pequenas tarefas, é um skill muito importante. Mesmo que você não precise, se você é um cientista de dados que não quer programar, mas você quer fazer parte estatística e você entende do seu domínio, bioinformática, astronomia, você ter a capacidade de se comunicar com a pessoa que vai desenvolver os programas para você é essencial. Então, é divertido, não dói muito, a gente vai lá e aprende um pouquinho de hacking até o limite do que a gente tiver vontade, gostou, aprende mais, mas vamos pelo menos tentar aprender. Eu acho que a maioria de vocês são de computação, vocês não vão ter nenhum problema com isso. Mas é muito importante porque vocês vão ver, eu vou apresentar depois, o tempo permitindo, que é muito mais fácil do que usar qualquer ferramenta pronta, a médio e longo prazo. E programação, hacking, leva para automação e reprodutibilidade. Reprodutibilidade é um dos desejos do cientista de dados. Você quer ter certeza que aquilo que você fez pode ser reproduzido e pode ser aumentado. Código é necessário para isso. E a automação é outro desejo obscuro do cientista de dados. Nós somos preguiçosos. A gente quer que o computador faça mais coisas para mim. Eu não quero ficar abrindo 500 arquivos e trocando uma coisa por outra. Eu quero fazer um programa que vai fazer isso para mim enquanto eu saio e tomo um café. E hoje em dia a programação está ficando cada vez mais simples, você não precisa de muitos recursos para começar a fazer o hacking, a programação no nível que a gente espera para a ciência de dados. Vou falar rapidamente sobre 2 linguagens de programação para a ciência de dados hacking.
A primeira, que é a mais popular de longe, é a linguagem Python. Ela é fácil de fazer, tem um bocado de biblioteca, ela tem alguns pontos contra, que eu não vou entrar em detalhe, porque senão eu vou ficar falando 48 horas aqui das minhas dores com Python. Mas é uma linguagem que vale a pena aprender. Ela é simples o suficiente para você fazer programas simples o suficiente, bem rapidamente, e a partir daí ir incrementando. Para dar um exemplo rápido, sem contexto. Isso é um trecho de código dentro de um notebook, que eu vou explicar o que é depois, em Python, que faz alguma coisa para a gente. Vamos supor o seguinte, quem sabe Python já leu isso, já imaginou o que está acontecendo. Para quem não sabe Python, eu estou importando as bibliotecas, eu estou definindo algumas variáveis, eu estou lendo um arquivo, eu estou dando nome para colunas, eu estou passando de propósito por cima disso. Criei uma variável aqui dentro e fiz um plot. Nós temos aí o quê? 3, 6, 12 linhas de código. E eu tenho esse resultado. Eu abri um arquivo que ele é a anomalia da temperatura média do mundo. Então, se existir aquecimento global, esse gráfico deveria estar crescendo. E eu já me encrenquei falando isso uma vez com uma plateia, que teve gente que questionou qual era a minha agenda. A minha agenda é o seguinte, eu quero estudar data science. Então, nós temos aí um gráfico criado rapidamente com o script em Python. Muito rápido. Alguém pode justificar, peraí, eu faço isso em Excel com 16 cliques de botão. Beleza, você pode fazer isso. Agora, em vez de um arquivo eu tiver 20 arquivos, em Python eu tenho o script, eu só vou mudar em um lugar o que ele tem que ler. Em Excel, em outra ferramenta, eu teria que apertar mais uma série de botões. Mas, em princípio, isso é um exemplo de Python. Com algumas linhas de Python, eu faço um gráfico. Com mais algumas linhas de Python, eu faço um modelo de regressão linear que me diz qual é o crescimento, qual é a variação desses dados que eu estou coletando ano a ano de temperatura, da anomalia da temperatura mundial. Então, eu fiz rapidinho um gráfico com o modelo. Tá aí, esse seria o meu Hello World de ciência de dados. Certo? Lembrando, eu estou só falando sobre a linguagem aqui, mostrando que, embora eu tenha jogado muita coisa que quem nunca viu Python não vai entender, esse código aberto você poderia começar a explorar ele para fazer outros tipos de gráfico, e ele já é um primeiro exemplo. Eu não preciso fazer uma coisa gigantesca, megalomaníaca, com bancos de dados, não. Eu posso fazer uma coisa rápida. Isso é hacking. É uma solução rápida para um problema simples. Outra linguagem que é bem popular para data science é a linguagem R. Ela é tradicionalmente usada por cientistas, ela tem assim, muitos pacotes, um envolvimento muito grande da comunidade de estatísticos. O problema de R é que é uma linguagem um pouco mais complicada para aprender, embora eu estou fazendo o mesmo exemplo que eu fiz em Python agora em R. Crio uma biblioteca, estou lendo alguns arquivos, somo uma variável, faço umas opções e lá está o meu gráfico. Claro que é diferente, a linguagem é diferente. Lá está o meu gráfico com os mesmos dados feitos em R. Posso também colocar com 2 linhas um modelo linear e colocar esse gráfico também com modelo linear, me dizendo qual é o crescimento dessa anomalia da temperatura média no mundo. Mas o objetivo aqui é mostrar que tem 2 linguagens, elas são simples, rápidas, você faz literalmente você faz um hacking rapidinho para fazer esse tipo de coisa com elas e pode começar a fazer outras análises, usar outros dados a partir desses exemplos. Eu não precisei criar muita coisa, esse é o ponto, eu não precisei fazer muita coisa para começar a usar R e Python. Rapidinho, antigamente eu mostrava outros exemplos de outras linguagens, mas para mim mesmo perdeu um pouco sentido. Hoje em dia, se tiver que fazer alguma coisa, ou R ou Python, a não ser que você queira explorar. Se for explorar, nós temos Scala, nós temos Julia, nós temos até Java, tem gente usando da Java para data science. Mas o meu ponto como programador antigo é o seguinte, você já ouviu esse ditado, que a única ferramenta que você tem é o martelo, tudo parece um prego. Se você programa em Fortran, você vai querer fazer data science Fortran, e você vai entrar num mundo de sofrimento e dor, porque nem sempre a nossa ferramenta favorita é a ferramenta mais adequada que a gente quer fazer. Então, linguagens são ferramentas, escolha uma apropriada. Procure uma que tenha muito suporte à comunidade, porque a gente vai sempre procurar. Evite complexidade de setups. Então, por exemplo, procure aprender sobre Kaggle, Google Colab, para fazer notebooks. Notebooks são documentos na web que eles contêm informações, gráficos, código que é executado. Então, é muito interessante para você aprender data science para esse conceito de notebooks. Entrar no Kaggle, ver os tutoriais, nós vamos ter um mini curso semana que vem, já vai abrir bastante portas para vocês. Se vocês realmente querem aprender um pouco mais sobre infraestrutura de data science, procurem por Gigantum, Anaconda e SciServer. Tentando acelerar um pouco. Ótimo. Eu já peguei os meus dados crus, torci para dar tudo certo e perder só 60% de tempo com isso. Já limpei e processei eles usando hacking ou até outras ferramentas. Agora está na hora de eu fazer uma coisa chamada EDA. Análise exploratória de dados, EDA, são técnicas básicas de estatística e visualização que elas servem para a gente dar uma olhada nos dados.
Eu não quero, por enquanto, fazer um modelo complexo e ver se esse modelo bate. Não, eu quero dar uma olhada nos dados e ver o que eu acho dentro deles que são interessantes. Então, o que eu quero realmente fazer é estatística básica e alguns gráficos. Essas linguagens que eu sei que vocês são excelentes para isso, porque elas têm bibliotecas fantásticas para ler dado, fazer inferências básicas na estatística e mostrar esses dados de forma gráfica. Está aqui um exemplo que não é o meu favorito, mas até hoje eu não achei o melhor. Nós temos dados, são dados de praticamente mais de 100 anos que foram coletados, de 3 variantes de flores da família Íris, versicolor, setosa e virgínica. Eu vou sumarizar e vou apresentar só o gráfico que está do lado direito. Um cientista, há mais de 100 anos, ele mediu 150 flores dessas, 50 de cada categoria. Ele mediu a largura e o comprimento da pétala e da sépala, que estão apontados aqui na figura, e tentou discriminar essas flores baseadas nessas medidas. Elas são muito parecidas, elas têm todo jeitinho, mas elas têm dimensões diferentes, as variantes têm dimensões diferentes da sépala e da pétala, largura e comprimento. Abrindo esses dados, só vou explicar esse gráfico aqui, eu fiz um gráfico chamado Scatterplot Matrix, onde ele mostra para mim cada um das 4 medidas que eu tenho, largura e altura, largura e comprimento das pétalas e das sépalas, ele mostra para mim com pontinhos indicando qual é a família. Então, para o preto eu tenho setosa, vermelho versicolor, verde eu tenho virgínica. Só de fazer esse primeiro gráfico em EDA, eu descobri uma coisa interessante. Por exemplo, quando eu comparo o comprimento e a largura da pétala, eu estou vendo que existe quase uma linearidade, uma relação linear entre o comprimento e a largura da pétala. Segunda coisa que eu descubro é o seguinte: as flores do tipo setosa, elas parecem ser bem menores do que as outras. Realmente, na figura até aparece assim. E eu descubro que aqui, por exemplo, todos os 50 pontos que eu tenho, as 50 amostras que eu tenho da flor da família setosa, quando eu ploto eles ficam bem separados dos outros. Isso aqui, para quem trabalha com machine learning, a pessoa já descobriu pelo menos 2 algoritmos aqui que conseguem classificar separadamente a cetose da virgínica. Eu já consigo fazer um modelo. Um modelo é um conjunto de regras, um conjunto de equações que me descreve a diferença entre esses objetos. Eu já consigo fazer um modelo de cabeça. Eu já sei que machine learning pode me ajudar nisso. Por outro lado, eu também sei que machine learning vai ter uma dificuldade separando virgínica e versicolor se ela usar os dados da sépala, porque eu estou vendo as bolinhas todas misturadas aqui dentro. Então, essa é a ideia de EDA. Eu continuo procurando um exemplo que seja simples e imediato. Como eu falei, eu não gosto muito desse, porque também já tem 100 anos. Então, também tem quase 100 anos que eu tenho usado ele como exemplo, mas o que eu queria é um exemplo claro. E aqui é o mais claro que tem. Eu consigo, através de um simples gráfico, descobrir um bocado de informação sobre o comportamento dos dados dessas flores. Isso é EDA. A partir da EDA, eu posso fazer mais análises. Eu já aprendi, por exemplo, que eu posso usar um modelo de classificação para separar aquelas flores e eu vou ter mais sucesso com uma do que com outras. O EDA me dá dicas da natureza dos dados e que informações que tem lá no meio. Agora, na hora que eu quero aumentar um pouco o meu conhecimento, eu quero explorar mais a fundo, eu vou no Machine Learning Data Mining, mineração de dados, Machine Learning, aprendizado por máquina, inteligência artificial, modelos estatísticos, está tudo aí no mesmo rolo. A partir desses dados, entendendo um pouquinho através de EDA, eu sei quais são os modelos que descrevem esses dados. Então, eu posso escrever, por exemplo, um classificador que, na hora que alguém me trouxer 4 dimensões de uma flor íris que eu nunca vi, eu posso dizer qual é a categoria dela, se é versicolor, virgínica ou setosa. Para isso serve Machine Learning. Aprender com dados que a gente tem para inferir informações sobre dados que a gente não tem. Bom, um aviso rápido é o seguinte: às vezes a EDA diz que o problema é simples, na hora que a gente vai rodar Machine Learning, a gente vê que o problema é mais complicado. E Machine Learning tem custo computacional. Geralmente a gente tem muita variação, nós temos muitas alternativas de modelos, então saber qual é o modelo melhor é exploração e arte ao mesmo tempo. Chegando ao próximo. Nós temos também que comunicar, porque ainda tem um bocado de coisa para falar, nós temos que ser capazes de comunicar nosso resultado. Isso é essencial em ciência de dados, imprescindível em jornalismo de dados, que ainda vou falar sobre isso. O que a gente quer é criar um esquema de pesquisa que mostre para a gente todo o caminho que foi feito e como é que ele pode ser reproduzido. Não é só dizer se o valor tal for tal, então é cetosa. Se a pétala for menor do que tanto, é versicolor. A gente quer que isso seja capaz de ser reprodutível, auditado. A gente quer mostrar como a gente chegou no resultado. Aqui a gente vai usar para a pesquisa produtiva a melhor solução de longe são os notebooks, que a gente pode contar toda a história dos dados, todo o processamento deles.
E no final, o que seria ideal para os cientistas de dados é criar um produto de dados. Imagine que eu tenha, por exemplo, aquelas flores lá e eu já queira criar um modelo e dizer quais flores que batem com o modelo ou não. Isso é um exercício muito simples de fazer com aqueles dados. O que eu quero é criar um produto de dados que me diz informações adicionais sobre os dados que eu coletei. Basicamente, seria um objeto, um produto de dados é um objeto que, se a gente já tivesse ele, não precisava fazer todo o percurso de novo. Então, é o objetivo onde a gente quer chegar. Por outro lado, um produto de dados e o rastro do caminho que a gente fez pode dar ideias novas para usar outros modelos, para tentar investigar outros padrões e aumentar o nosso conhecimento sobre o mundo que a gente começou a medir. Certo? Esses são os objetivos rápidos, básicos do cientista de dados. E como eu falei com vocês, a gente vai falar de ciência de dados, jornalismo de dados e interdisciplinaridade. A parte de interdisciplinaridade está permeada o tempo todo. Nós estamos vendo que eu estou falando de flores aí, e largura e comprimento de sépala e pétala são fáceis de entender. Mas se eu pego, por exemplo, um conjunto de dados biológicos, um conjunto de resultados de exame, eu posso usar machine learning também, mas é muito bom que eu saiba o que eu estou fazendo. Então, é importante que eu tenha conhecimento biológico ou médico sobre aqueles exames todinhos para poder rodar o meu modelo. Então, vem interdisciplinaridade. Bom, e jornalismo de dados? Jornalismo de dados também é uma área curiosa. É uma área que eu tenho certeza que tem muitos jornalistas que devem estar bravos dizendo isso é o que eu sempre fiz. É uma área que já existe, mas agora ela está sendo mais explorada, mais consolidada. Para falar de jornalismo de dados, eu vou usar como referência esse Data Journalism Handbook. Também é um livro interessantíssimo. Existe uma versão dele online no próprio site da Reader, se não me engano. Você pode ver uma boa parte desse livro que ainda está em construção, do que eu entendi. Eu li uns 6, 7 capítulos dele, eu achei muito interessante. Jornalismo não é exatamente a minha parte, mas a correlação dele, a interseção dele com ciência de dados é muito grande. Bom, tem esse gráfico também bem interessante sobre jornalismo de dados, que eu vou explodir ele aqui. Vamos lá. Jornalismo de dados é jornalismo feito com dados, certo? Para simplificar, o pessoal que é um pouco mais da área de computação. Isso aí são desafios interessantíssimos, porque a quantidade de dados publicados em sites oficiais, em redes sociais, pelos próprios jornais, ela é gigantesca e cresce a cada dia. Então, existem muitos dados aí que a gente tem que começar a usar eles como fonte para jornalismo de dados. Eu considero o jornalismo de dados como sendo um superset de ciência de dados. É tudo que ciência de dados faz, mas tem mais algumas, como eu diria assim, umas urgências de jornalismo de dados. Primeiro, ciência de dados a gente faz e a gente, como cientista, é crítico. A gente mesmo critica o que está fazendo. Nós temos, assim, como ser auditados a qualquer momento. Você não pode publicar um resultado falso em ciência, porque se você for pego, a penalidade é muito grande. Jornalismo é pior ainda, você tem problemas de credibilidade, porque o que você está fazendo com os dados não atinge uma fatia muito maior da população, na minha opinião. E você pode ser auditado, você pode ser criticado, as fontes são muitas, as fontes são variáveis. Então, eu acho que jornalismo de dados é ciência de dados feita dentro de uma ambulância. É uma péssima analogia, mas é o que eu considero. É urgente porque os dados têm uma validade, a movimentação, a mudança de dados é muito rápido, a pressão é muito grande, é uma certa correria. Vamos ver um exemplo mais fácil aqui para ficar mais fácil. Bom, como eu falei, eu peguei aquele gráfico, né? Aquele gráfico foi feito pela Lulu Kinney, que acho que é uma estudante de doutorado na Inglaterra, que fez esse infográfico sobre qual é o processo de data journalism. Eu quebrei ele em dois, peço perdão para ela, mas eu aproveitei e coloquei o que é ciência de dados dentro do jornalismo de dados. Aliás, esse infográfico ele mostra como é que é os capítulos do livro também, então vale a pena dar uma olhada aí com calma. Você tem um tema. No Newsroom você recebe um tema, você tem um objeto que você está investigando, você tem uma curiosidade, e aí você começa procurando exemplos inspiradores. Você tem que torcer para o pessoal ter feito pesquisa reprodutiva, para você ver, por exemplo, o que um jornalista fez e pegar o que ele fez e aumentar, complementar, incrementar, o que quer que seja. Então, você espera que já existam exemplos, de preferência bem documentados. Está aí a parte da pesquisa reprodutiva. A gente imagina que eles ajudam mais nisso. E aí você tem que juntar o seu time, um jornalista, um hacker e tem uma outra pessoa. Aí são 2 jornalistas. É o seu time interdisciplinar. O jornalismo de dados também eles tem aquela forma de ter que eu comentei por definição. Não adianta, certamente não adianta você 2 jornalistas
e um hacker se eles não se comunicam. Então, o hacker tem que entender qual é o problema. E o jornalista tem que entender, pelo menos o mínimo, para passar para o hacker o que dá para fazer. Certo? Nós coletamos os dados. E aí, então, eu coloquei aquele 60% que definitivamente não é 60%. Nós temos que descobrir, como jornalista de dados, qual é a questão de dados abertos, quais são problemas relacionados com liberdade de informação, quais são os dados que são abertos que eu posso usar, quais são os dados que não são abertos que eu posso usar. Eu tenho que coletar esses dados através de scrapping. Às vezes eu tenho fontes de dados, como eu falei, por exemplo, do banco de dados da CIA lá. Os dados são abertos, mas você tem um bocado de trabalho para tirar a informação do meio. Eventualmente, você tem que apelar para crowdsourcing, que é basicamente jogar uma pergunta para a população e ver qual é a resposta. Pesquisas também de opinião, tudo isso, eu sou mais debochado, 60% aí está pelo menos 90%. Mas vocês coletam os dados. Tem uma parte legal que a gente pula um pouquinho, que é a parte de direitos em dados. Isso é uma coisa que é específica em jornalismo de dados. Raramente um cientista de dados trabalhando com problema de ciência está preocupado com quais são os direitos de privacidade nos dados. Ou eles já são privados por alguma razão, não devem ser reproduzíveis, por exemplo, dados econômicos, financeiros, individuais, dados de saúde, mas às vezes a gente não se preocupa muito com isso. O jornalista de dados ele tem que se preocupar. Ele tem que conhecer um conceito chamado data literacy, que é ser alfabetizado para dados. Esse é um conceito que eu achei bem interessante. Nós, de computação, a gente usa o tempo todo, mas esse pessoal tem que usar um pouco mais, tem que pensar um pouco mais abrangentemente. Pessoal, estou preocupado com o tempo, vou acelerar um pouquinho. Temos que entender os dados. Para entender os dados, nós precisamos de hacking e EDA. Nós temos que contar, jornalistas de dados têm que contar histórias com dados. E aí vem a parte do communication skills, de você fazer um relatório, fazer um gráfico, tudo bonitinho. E você tem que entregar o dado com história, ou fazer aplicações movidas a dados, ou visualização. E aí são os produtos de dados. Então, o jornalismo de dados ele é ciência de dados com mais cuidado para a fonte, com fontes mais dinâmicas e uma pressa maior, porque notícias, ainda mais que trazem verdades para o público, elas têm validade, elas têm que ser feitas o quanto antes. Certo? E pode ser feito por cidadãos jornalistas, você não precisa ter formado em jornalismo para isso, uma boa ideia. Existem muitos conjuntos de dados abertos para novidades, para notícias, existem muitas ferramentas de filtro, de agregação. Você tem que saber qual é a proveniência, você não pode fazer um relatório inteirinho através de, por exemplo, blogs sem confirmação. Você tem que pensar na questão do tempo, como eu falei, que é crítico, e existe um risco que está começando a aparecer agora, que é o seguinte: se eu posso pegar dados e transformar em jornalismo, eu posso pegar dados falsos e criar jornalismo falso também. Eu posso criar credible fake news, que são notícias, você vai ver no site, por exemplo, infográficos, fontes e tudo mais, tudo documentado bonitinho, mas que partem de premissas falsas e dão informações falsas. Certo? Pessoal, para abreviar, se tiver algum tempo, eu passo mais um slide aqui para vocês. Pedi para fazer esse desenho há um tempo atrás. Como é que é o processo de ciência de dados aplicado? Você pensa sobre os seus dados, como é que você pega, como é que eles estão armazenados, formatados, como é que você coloca suas mãos neles. Quais são as perguntas interessantes para fazer sobre ele? Às vezes o passo 1 e o 2 são intercambiáveis. Eu posso responder com os dados que eu tenho ou eu preciso de mais dados? Crie código para explorar. Faça o hacking. Deixa um pouquinho. Explora a estrutura, a completude dos dados, os atributos. Faça EDA, visualização. Não se preocupa com o código mal feito. O código funciona bem, tá bom, de bom tamanho. Se preocupa com o problema nos dados, que a gente já viu que isso acontece bastante. Procure hipóteses, faça os testes de hipóteses, algumas façam sentido, tente criar modelos, aplique e avalie os modelos. E no final, comunique os seus resultados. Comunique, inclusive, resultados ruins, porque eles podem mostrar para a gente problema com os dados e problema com o processo. Desculpe. Comunique, inclusive, todo o processo que você fez. A gente não quer ver só a parte final. E uma alternativa, essa é a minha piada favorita em Data Science. Uma alternativa normal é o cientista de dados, a pessoa que tem o problema e tem os dados, surtar com a complexidade do processo todinho e amarrar os dados no tijolo e jogar pela janela do departamento de ciência de dados. Isso acontece com uma frequência enorme e a gente, cientista de dados, tem que educar também. A gente tenta pedir para o pessoal explicar que não é uma boa ideia. A gente tem que trabalhar junto. Não basta jogar o problema para a gente sair correndo. Certo? Eu tenho 2 minutos para falar de desafios. Deixa eu falar rapidinho sobre alguns desafios. Esse é um desafio muito pessoal. Eu tenho trabalhado bastante com análise do currículo Lattes para tentar descobrir redes de colaboração e um bocado de informações. E esse aqui é um mapa, se não me engano, é um mapa de orientações
de docentes da CAP nos últimos 50 anos, do nosso programa, certo? Dado bonitinho, eu tirei do Lattes, ele é XML, eu consigo acesso a tudo. Eu estava tão contente quando eu comecei a rodar alguns algoritmos e ver coisas bizarras. Isso é uma coisa bizarra. É uma pessoa que colocou no Lattes que ela orientou o TCC dela mesma. Qual é a minha lição para isso? É uma coisa pequena, mas espere o inesperado dos dados. Certo? Você pode ter um conjunto de dados que está lá perfeitinho, prontinho para começar a analisar, e quando você começa a analisar, você vê alguma coisa errada. A estrutura do dado está perfeita, não existe um erro na leitura dos dados, mas a natureza, o conteúdo dos dados pode estar errado. Certo? Um espere o inesperado. Um outro exemplo rápido é um conjunto de dados que eu estava usando com informações socioeconômicas de países do mundo, para tentar fazer um outro Hello World. Esse é um trechinho da planilha. Na planilha que contém um monte de dados, tem dois problemas enormes. O primeiro problema enorme que nós temos é que a pessoa que fez a planilha usou menos 99 como um código para não sei, não ter essa informação. Ao mesmo tempo, eu tenho aí vários conjuntos de dados, valores que são próximos de 99 ou menos 99. Então, olhando rapidamente para a planilha, sem analisar com calma, eu jamais descobriria que menos 99 não é um valor. Por outro lado, eu estou assumindo que menos 99 é uma flag de dado não existe. Por outro lado, eles também colocaram tio zero, dizendo quase zero. Não, coloca zero. Quer dizer, esse aqui é o tipo de dado que você baixa, ele acha que está bonitinho, quando você começa a rodar, você vê uma mensagem de erro gigantesca do Python, completamente obscura, que não é o seu código que está errado, é o seu dado que está errado. Certo? Então, sempre a gente tem que esperar o inesperado em relação a dados que vão ser analisados, ainda mais dados públicos de grande volume. Os problemas são esses, os dados abertos podem não ser abertos, consistência pode ser um problema, colar fonte de dados pode transformar aqueles 60% em 99%. Colar fonte de dados é quando tem duas fontes distintas de dados e eu preciso unificar elas. Certo? E o último, é isso aí, o último que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, código dados quebram código, dados quebram modelo. É a natureza de ciência de dados e de jornalismo de dados. Eventualmente, algum dado vai rodar no teu código bonitinho e vai quebrar o teu código. Quebrar no sentido de mostrar um erro que você não esperava, porque o dado tem alguma coisa estranha nele. Mesma coisa para modelos. Para quem tiver curiosidade, eu estou deixando aí a URL para o meu site, onde tem material defasado, a URL para o WorkUp, e os livros que eu usei como referência. Esses 3 primeiros livros são livros sérios. Doing Data Science, altamente recomendado. O terceiro, Python for Data Analysis, também é muito bom. E o último, parece que era uma paródia, e agora é sério. Copiando e colando o Stack Overflow. Muita coisa que você pode fazer como cientista de dados é, puxa, como é que eu faço para essa linha ficar mais grossa? Você não vai aprender uma linguagem inteira para isso. Você vai lá no Stack Overflow e pergunta como é que eu faço para a linha ficar mais grossa. Em minutos você pode ter a resposta do seu problema. Adriano, eu vou parar por aqui, que está no horário. Certo? Passo a palavra de novo a você. Muito obrigado pela apresentação. E temos aqui algumas perguntas também em relação à palestra. Então, a primeira delas é da Paula Laroca, da UFSCar, estudante do curso de Ciências da Computação. A pergunta dela é a seguinte: desconsiderando o hype em torno da área, as múltiplas faces da ciência de dados têm mesmo tanto potencial para impactar o mundo? Eu diria que sim, e eu gostaria de lembrar, eu posso dizer que sim, e eu não ganho dinheiro ensinando ciência de dados. É um pouco estranho usar esse termo, vou até ligar meu vídeo. Eu diria que sim, certo? O que nós temos, por exemplo, é jornalismo de dados, se a gente entender que é uma extensão de ciência de dados, tem o potencial de trazer verdades que estão lá fora e que a gente teria alguma dificuldade de descobrir. Da parte todinha que nós temos, por exemplo, de análise de dados vou dizer da Terra, que o INPE tem muito a ver com isso. Muita coisa que a gente faz aqui é ciência de dados e não tinha esse nome até a gente descobrir ciência de dados. A gente coleta informações, a gente mede a Terra, a gente procura achar modelos lá no meio que digam isso vai acontecer, isso não vai acontecer. A aplicação, a gama de aplicações é enorme disso. Então, eu acho que pode mudar. Agora, o que acontece é que o hype está aí e o hype causa diretamente custos no valor de $20 mil, R$20 mil para a pessoa completar. Espero ter respondido a pergunta. Ok. A próxima pergunta aqui é da Jales Bussinger, que faz engenharia ambiental na UNB. A pergunta dela é a seguinte: no contexto das geotecnologias, pode-se considerar a geração de dados via processamento de imagens uma atividade de data science?
Pode. Pode. Ela pode ser em vários níveis disso. Você está coletando informações, você está fazendo, por exemplo, análise de imagem com algoritmos tradicionais, você está, a partir da análise de imagem, você está extraindo polígonos. Esses polígonos eles podem ser anotados com várias informações, área, perímetro, cobertura vegetal. Então, a partir disso, você tem no final um resultado que é um produto de dados. Então, por exemplo, você pode começar com um conjunto de imagens Landsat de uma área qualquer e terminar com um produto de dados que é uso do solo, uso da cobertura vegetal no município tal, no período tal. E esse produto de dados é interessante, que ele está lá, você colocou ele público, está disponível. No ano que vem, alguém pode pegar outras imagens Landsat, reproduzir o mesmo pipeline e ter o produto de dados para um ano diferente. Você faz isso durante 4, 5 anos, uma pessoa pode pegar os produtos de dados gerados durante 4, 5 anos e criar, por exemplo, uma análise polígono a polígono do que mudou, ponto a ponto do que mudou. Então, você vai fomentando, inclusive, a grande máquina de ciência de dados. Definitivamente, eu chamo isso de ciência de dados. E daí vem aquela parte que eu achei interessante. É o que a gente faz há muito tempo. É o que o INPE faz há muito tempo. A gente nunca chamou disso, mas na hora que a gente começa a documentar tudo bonitinho, usar a IDA de uma forma mais vamos dizer, contundente, vamos abraçar a ideia de IDA. Na hora que a gente faz tudo reprodutível, dado aberto, a gente está fazendo ciência de dados. Tá, não temos muito tempo para perguntas, mas tem uma aqui bastante interessante que foi feita por várias pessoas na mesma área, que é em relação às linguagens. Por exemplo, aqui a Irene, da FATEC de Jacareí, e o Márcio Teixeira, da Unicamp, estão perguntando a respeito de linguagens, né? Qual linguagem eu preciso aprender antes de estudar Data Science? E o Márcio mencionou aqui também o MATLAB. Ele pergunta se o MATLAB é uma linguagem utilizada nesse meio ou se essa tarefa só é relevante para o Python e para o R. Bom, deixa eu responder primeiro a pergunta sobre o MATLAB. Toda linguagem pode ser usada, mas é aquela ideia, se eu tenho um martelo, tudo para mim é um prego. MATLAB tem muita coisa que pode ser usada para isso, mas a questão o pequeno pecado de MATLAB para a grande comunidade de data science é que é complicado você fazer reprodutibilidade de MATLAB, porque é uma pessoa que faz algum esquema, um script de MATLAB, outra pessoa tem que ter o MATLAB para rodar. Certo? Então, é possível? Perfeitamente possível, mas você vai pecar um pouquinho nessa parte de reprodutibilidade. Outras linguagens que eu posso dizer que eu vi, inclusive em materiais antigos, vocês acham no meu site, Java, Julia, Clojure, caramba, Scala, tinha mais várias outras que o pessoal está usando para data science. Qualquer uma pode ser usada, com vantagens e desvantagens. Agora, hoje em dia, com a ideia de scripts que você pode rodar num notebook, é aquilo que eu falei, você pode começar no Google Colab ou no Kaggle imediatamente com Python e R. O SciServer, que é uma ferramenta que eu mencionei lá, ele permite você fazer notebooks em MATLAB, sem ter que ter a licença do MATLAB, mas não é uma coisa tão aberta assim. Respondendo ao pessoal da FATEC, se tiver que começar agora, eu quero aprender uma linguagem para data science, Python. Eu não sou fã de Python, mas eu reconheço que Python tem assim a versatilidade, a facilidade de fazer scripts, tem um suporte da comunidade é muito grande, mas cá entre nós, ou linguagemzinha para dar uma mensagem de erro que você tem que ficar meia hora procurando cadê o erro na mensagem de erro. Mas é uma troca de uma coisa por outra. É uma linguagem incrivelmente poderosa, muito, muito bem suportada, mas a curva de aprendizado dela é um pouco mais complicada. Python é mais simples. Tem uma outra pergunta aqui agora do Leonardo Cassara, que é da CAP do INPE mesmo. Ele pergunta o seguinte: você poderia dar mais exemplos da organização de dados que você disse ser tão necessária e por vezes inexistente, além de disponibilizar o que é ideal? Ok, eu vou dar uns exemplos assim, que são mais próximos do que eu estou fazendo agora, que eles têm me dado mais dor de cabeça. Primeiro é a questão do currículo Lattes. O currículo Lattes todo mundo conhece, é a parte que você coloca os seus dados lá dentro, e teoricamente ele seria uma fonte fantástica de informações. Por exemplo, o INPE usa isso para fazer a lista de publicações que a gente tem todo ano, pegando os Lattes de todo mundo do INPE e procurando lá no meio as informações. Você pode baixar um currículo Lattes em formato XML, então é um dado aberto, vamos dizer, relativamente aberto, você tem que baixar um por um manualmente, mas a gente consegue um acordo com o CNPq, mas você descobre que o Lattes tem um defeito muito sério, que ele foi populado pelas pessoas que escrevem o Lattes, pela gente, cientistas, alunos, professores. Então, o que acontece? Lá no meio, ele tolera você escrever muita besteira. Então, a inconsistência de dados no meio dele é fenomenal. Tem gente trabalhando com isso, tem tanta gente trabalhando com isso, quanto gente desistindo de trabalhar com isso pela complexidade.
Outro problema que nós temos, esse Old Factbook da CIA, como eu falei, ele é interessantíssimo você fazer análise do tipo, que país, qual é a correlação entre mortandade infantil e investimentos em tecnologia para cada país, isso é diferente na África e na América do Sul. Você pode responder essas perguntas com os dados que estão lá, mas os dados são estruturados de uma forma tão complexa que você vai passar muito mais do que 90% do seu tempo tirando a informação lá do meio. Desculpe. Não sei se eu respondi a pergunta. Ah, tá. Tem uma outra pergunta aqui que ela está bastante popular aqui no Slido, que é da Fernanda Ferreira, que faz ciência da computação na UFSCar. A pergunta dela é o seguinte: você acha que a ciência de dados da academia é diferente daquela praticada no mercado? Ir para um mercado após ter feito mestrado é melhor? Eu sou tendencioso. Vou começar pela última. Ir para o mercado depois de ter feito mestrado, você vai entrar com uma experiência fantástica, que é até de trabalhar com grupos, de ter trabalhado com supervisores, de ter trabalhado com grupos de alunos, de ter atendido a demandas diferentes. Então, a experiência de um mestrado numa área dessa, não precisa fazer um mestrado em ciência de dados, mas um mestrado, puxando para o nosso lado, computação aplicada, ou engenharia, ou até mestrados em áreas que cobrem um pouco de exatas, vai dar para você uma experiência. Eu tenho colegas, inclusive, são ex-alunos que estão trabalhando em empresas e o que eles aprenderam, assim, de ficar brigando com dados, a analogia que a gente dá, chega numa empresa, ele já está com as soluções prontas, alguém só precisa dar um problema para ele. Eu brinquei com um colega meu e falei, pô, você só mudou de orientador. E ele brincou de volta e falou, o orientador novo paga melhor, o salário da empresa é bem maior do que a bolsa que a gente dava para ele. Então, vai dar uma vantagem muito grande no aprendizado que você tem. Eu sou tendencioso, como eu falei. Eu diria que vai te dar uma experiência maior do que se você gastar R$20.000 em um curso, porque dentro do mestrado você vai ver problemas, vai ter que resolver problemas, vai ter que mostrar como é que resolveu, vai dar errado, vai de noite, você vai arrancar os cabelos, você vai ficar com vontade de amarrar os seus problemas no tijolo e jogar na janela do orientador, tudo isso. Mas você vai resolver o problema. Essa prática, essa experiência prática, ela é muito valiosa. Okay, Espero só ter respondido. uma última pergunta aqui, porque tem bastante, mas o nosso tempo, infelizmente, é muito pouco. Que é a do Baggio Castro, da UF, que faz matemática computacional. Ele pergunta o seguinte: qual seria um diferencial de um cientista de dados para os próximos anos? Baggio, essa pergunta é difícil. Certo? Essa pergunta é difícil. Tem parte dos slides que eu não mostrei que falam sobre Big Data, que Big Data foi colocado como essencial para a ciência de dados e a gente descobriu que não é tão comum assim. Então, qualquer parte dessas aí, eu diria que ela vamos dizer, se eu tiver que dizer o seguinte, se você está se preparando para ser um cientista de dados nos próximos anos, para entrar no mercado, corre um pouquinho atrás de machine learning. É um skill muito importante para você ter o conhecimento dele. Agora, da ciência de dados em geral, não assim para aprendizado individual, eu confesso que eu teria que pensar um bocado para essa resposta. Mas, se você contratar um cientista de dados, eu diria que ele tem que ser um bom programador e uma pessoa que entende bastante machine learning. Mas lembrando, é um bom programador para fazer hacks. Ele não precisa fazer grandes sistemas complexos. Então, é desenvolvimento, hacking e habilidade pessoal para conversar com as pessoas que vão trazer o problema para você. Certo? Seria a melhor resposta que eu posso te dar. Ok. Muito bem. Então, temos mais outras perguntas aqui também, mas o nosso tempo não vai dar para a gente ler todas. Então, o que a gente vai fazer? Esse esquema das perguntas aqui, nós vamos selecionar algumas perguntas depois, e vamos pegar todas as perguntas, aliás, e vamos fazer um sorteio de brindes aqui para quem participou realizando perguntas. Então, é isso, Rafael. Muito obrigado pela palestra. Eu agradeço, então, Adriano. Volto a falar com vocês. Agradeço a todos e, por favor, curtam o mockup. Sim. Aí, agora, às 10 horas, vamos começar a nossa próxima palestra, que é com o Dr. Haroldo. Então, já nós voltamos novamente com a próxima palestra.